Bom, agradeço muito ao convite da UFRJ, figura do diretor, Davi Kupfer. Agradeço também a Carolina Dias, pelo convite, por toda a ajuda, e ao Carlos Medeiros, meu companheiro, meu colega, que organizou a mesa, né, me parece. Bom, qual vai ser meu objetivo aqui? Eu vou um pouco, digamos, atender a encomenda que está implícita no título da mesa e vou buscar fazer 3 coisas, basicamente. Primeiro, eu vou procurar dialogar com as diferentes interpretações a respeito do que é o lulismo. Segundo, eu vou procurar avaliar as contradições e a crise do lulismo, particularmente no governo Dilma. E terceiro, eu vou buscar apreciar o programa neoliberal e as suas perspectivas de sustentação econômica e política, digamos, no futuro próximo. Não é? A gente sabe o seguinte, vou pontuar brevemente a questão, porque eu acho que muitos dos jovens que estão aqui não viveram a conjuntura de 2002. Não é? 2002, o ano da eleição do Lula, não é? Foi um ano marcado por um enorme terrorismo eleitoral. Não é? É verdade o seguinte, que o programa histórico do PT, que num determinado momento foi batizado de radicalização da democracia, não sabia dizer exatamente se era ou não um programa socialista, já havia se transformado profundamente ao longo da década de 90. E se transformou num programa que eu posso chamar, eu gosto de chamar, de social-desenvolvimentista. Pelo menos no programa. Era aquilo que estava lá nos diferentes resoluções partidárias e nos programas de governo, me parece, pelo menos de 1998 e 2002. Não é? E esse programa, dado aqui o que os dois falaram, particularmente o Eduardo, embora já envolvesse uma grande limitação em relação ao programa original, continuava fortemente ameaçador para o bloco de poder ou para o conjunto de interesses conservadores, que inclui, inclusive, a alta classe média no Brasil. Não é? E é nesse contexto, exatamente por isso, que a grande burguesia procura disciplinar o PT em 2002, e isso envolve não apenas negociação direta no bojo da campanha eleitoral, todo mundo conhece algum tipo de relato a respeito do que houve ali em 2002, mas também um ataque especulativo muito claro que sinalizava, digamos, aquilo que essa grande burguesia poderia eventualmente fazer caso o PT não resolvesse entrar em algum compromisso. E o PT assumiu um compromisso muito claro que considerava que era, teoricamente, possível manter algum compromisso de gestão da política econômica que, digamos, consolida aquelas regras básicas do neoliberalismo, que a gente pode chamar do tripé macroeconômico, digamos assim, e, com isso, ganhar alguma margem de manobra para realizar pelo menos parte do programa integrador do partido. Então, eu posso dizer que, pelo menos naquele momento, o programa do partido passou por uma transformação no sentido de se transformar em um programa social-liberal. Não é? Nesse contexto, ali, 2002, 2003, 2004, como é que, na academia, esse novo projeto, o lulismo, que vai ter um conjunto de mutações internas, ele não vai permanecer a mesma coisa ao longo do tempo. Tá? Como é que ele foi interpretado? Vou passar muito por alto pelas interpretações básicas, né? Vou levantar algumas aqui. Primeiro, há uma interpretação de um filósofo político da Unicamp, chamado Marcos Nobre, que trabalha com a categoria de PMDBismo, e que diz o seguinte, que o lulismo não é nada mais, nada menos do que uma figura do PMDBismo, ou seja, de um grande arranjo entre forças políticas que se constituiu ali na década de 90, depois do impeachment,
e que buscou bloquear os elementos mais progressistas da Constituição de 88 e das forças sociais que a apoiaram. Não é? E isso teria eliminado a polarização política na sociedade brasileira, e o lugar desse fim da polarização seria o sistema político, não é? E particularmente aquilo que o Poulantzas chama de cena política. Não é? Então, esse filósofo ele faz essa análise sem avaliar as forças sociais e os seus representantes. Por isso, eu acho que a gente pode... Não gosto dessa chave de interpretação. Uma outra interpretação que foi muito influente no início do governo Lula e que, inclusive, digamos, foi a interpretação do programa que levou a parte esquerda do PT, sair do PT e formar o PSOL, é a interpretação do Chico de Oliveira e de outras figuras, como Rui Braga, meu colega, enfim, fiz mestrado em ciência política, ele fazia mestrado em sociologia na época, eu sou economista. A alegação é a seguinte, que não se trata, aquele compromisso de 2003, da Carta ao Povo Brasileiro, não se trata de uma concessão tática, para evitar um confronto com a burguesia, para ter um raio de manobra para realizar algumas políticas que atendessem à base eleitoral, inclusive, do PT. E nem uma prudência conciliatória característica da social-democracia, mas resultaria do próprio abandono da social-democracia pelo social-liberalismo, estruturalmente, e que seria determinada no Brasil pela cooptação dos sindicalistas, não é? Da base mais organizada do Partido dos Trabalhadores, de onde vem o Lula, inclusive, a cooptação dos sindicalistas pelo capital financeiro, particularmente através dos fundos de pensão. Tá? Eu vou colocar alguns reparos, eu também não compartilho inteiramente, eu acho que essa interpretação é maniqueísta demais e, digamos, ao longo do tempo ela não permite que a gente entenda as transformações que o processo foi assumindo. Tá? Uma outra interpretação é a do liberalismo periférico, figuras como Luiz Figueiras. Eu acho, inclusive, que eu fui a primeira pessoa a usar o termo liberalismo periférico no artigo de 2003, As Aporias, que está num livro, né, que o Figueiras... Você montou, exatamente. Mas o ponto, Figueiras, o Reinaldo Gonçalves, o Eduardo, acho que é o que melhor sintetiza, tem os trabalhos mais de pesquisa, mais avançou mais nessa linha, né? Se não trata propriamente de qualquer embate, no fundo, com a hegemonia do capital financeiro. Você mantém um bloco no poder que tem a hegemonia durante todo o período do capital financeiro, e o que acontece ao longo do tempo é basicamente a agregação de novos interesses, de novas frações da burguesia nesse bloco no poder. Em 1999, são os exportadores, as grandes empresas exportadoras de primários, e, a partir ali de 2006, depois do mensalão e do engate brasileiro no crescimento sino-americano, não é? A integração da burguesia interna, propriamente dita, e, em particular, em parte, a indústria de transformação. Ok? Eu gosto um pouco mais dessa interpretação, mas eu, em particular, acho que ela não incorpora perfeitamente no modelo o papel das classes populares e do conflito. Acho que ela trabalha muito bem o conflito interclasses, mas talvez não tão bem o conflito intraclasses, mas não interclasses. Há duas outras interpretações, uma do André Singer e outra do Armando Boito, que buscam avaliar o papel das classes populares no lulismo. O André Singer diz basicamente o seguinte: olha, não há nenhum confronto claro entre frações do capital, ou pelo menos não é isso que define o lulismo. Ele considera que existe, ao longo do tempo, um embate entre a colisão rentista e a produtivista, como ele chama, como ele coloca, não é? Mas o essencial é que o lulismo é o próprio programa do subproletariado.
E a integração do subproletariado no sistema político confere ao árbitro da luta política, ao Lula, uma enorme autonomia a partir da qual o Lula vai fazer a arbitração das pressões dentro do grande pacto. Digamos, quando o problema essencial é o emprego para o subproletariado, aí o Lula vai e se alinha mais com a burguesia interna e com a indústria. Quando, eventualmente, surgem pressões associadas exatamente ao acerto desse programa e a pressões de cunho inflacionário, o Lula vai, em função dos interesses do subproletariado, e se articula novamente com os interesses da burguesia financeira e rentista. Está claro? Faz esse movimento em função dos interesses dessa classe. Qual é o problema? Primeiro, isso parece justificar a moderação do lulismo, dizendo que ela corresponde ao conservadorismo da sua própria base. E é preciso, na verdade, você precisa justificar esse conservadorismo. Se essa base, eventualmente, nem entende exatamente de que conflitos se trata e não entende exatamente as alternativas de política econômica, que são complexas, não é? Como dizer que é ela que escolhe fazer essa arbitragem, embora que mediada e sustentando o líder que faz essa arbitragem? E o segundo problema, não é? É exatamente deixar de lado os interesses das frações de capital. A última interpretação, com a qual eu vou buscar dialogar aqui, é a do Armando Boito, que é um cientista político da Unicamp. O ponto dele é o seguinte: existe um conflito. É verdade que existe o capitalismo neoliberal, isso não muda desde a década de 90, e existe um bloco no poder amplo em que a importância da fração financeira e da grande empresa internacional é em conteste. No entanto, dentro desse bloco no poder, existe sim uma disputa entre duas frentes políticas amplas. Frentes essas que têm certas bases sociais. Portanto, os interesses das classes populares e de outros grupos que fora da burguesia têm que ser incorporados na análise também. Quais seriam essas frentes? Primeiro, a frente neoliberal, não é? Que é liderada pelo grande capital internacional e pelas frações associadas internamente, perfeitamente associadas ao grande capital internacional. E a base social é, em parte, o superproletariado, pelo menos até 2006, por conta dos mecanismos de favor, que são característicos do coronelismo da política brasileira, particularmente no Nordeste, né? E parte da classe média mais conservadora e, certamente, a alta classe média, inclusive dentro do aparelho de Estado, juízes, por exemplo. Não é? E a outra fração, a outra frente, é a frente chamada de neodesenvolvimentista, que é liderada pela burguesia interna, que são aquelas camadas da burguesia que dependem organicamente do mercado interno e não estão perfeitamente associadas à globalização neoliberal. E isso envolve tanto parte das empresas industriais, quanto o conjunto daquelas frações que operam, por exemplo, na construção civil, nas empreiteiras, na infraestrutura e até parte das empresas do setor de alimentos industrializados e de commodities. Claro? A base social, aí sim, são os trabalhadores organizados, sem dúvida, o PT faz a mediação com essa base social, isso fica claro nos mapas eleitorais. E a partir de 2006, parte da classe média que apoiava o PT, parte dela, pelo menos, desloca-se para apoiar a frente neoliberal, mas, por outro lado, essa frente neodesenvolvimentista absorve a massa marginal, ou subproletariado. E isso fica muito marcado em todas as eleições a partir de 2006, particularmente no âmbito federal, mas em algumas eleições estaduais também. Municípios é uma coisa um pouco mais complexa. Então, são os interesses da burguesia interna, e não exatamente do subproletariado, que explicam a ausência de ruptura com o neoliberalismo. Não é? É ela
que é conservadora, e é ela que faz o acordo com o PT. Não é necessariamente a base eleitoral do subproletariado que faz esse acordo. Não é? O Eduardo, num texto recente, ele cita um diálogo do Zé Disseu com os petistas em 2010, dizendo o seguinte: olha, vocês que estão pedindo radicalismo e estão criticando o fato da gente ter sido até agora moderado, vocês não entenderam que a gente só ganhou porque a gente fez um acordo. Tá claro? Não dá para considerar que a gente teria ganho de uma outra maneira e teria conseguido governar de uma outra maneira. É o ponto central dele. Não é? Então, de fato, isso modera o programa partidário. Agora, a importância dos trabalhadores impede trabalhar apenas com o conceito de bloco no poder. E a questão que eu vou querer levantar aqui é o seguinte, que as contradições, ao longo do tempo, as contradições no interior da frente neodesenvolvimentista, em função do crescimento econômico, da expansão do emprego, do relaxamento da hipótese de oferta ilimitada da mão de obra, a ampliação das aspirações do ponto de vista social, econômico e político, sobretudo de parte do proletariado, do subproletariado, que se integra na nova classe média, mas também do trabalho organizado. Não é? Essas contradições vão, ao longo do tempo, ficar mais importantes, essas contradições internas, do que as contradições entre as duas frentes, entre a frente neodesenvolvimentista e a frente neoliberal. Não é? E é aí que, digamos, você marca o ponto de eventual crise do projeto, porque é o momento em que essas tensões latentes podem se transformar em contradições e conflitos abertos. E que, se não for bem encaminhado esse processo de agudização dos conflitos, não é? Esse projeto pode se perder. É nessa chave que eu entendo a crise do lulismo. Tá? Então, é evidente que não houve uma ruptura forte com o neoliberalismo. Não é? Agora, também é verdade que conflitos entre as duas frentes, entre as frações do capital e conflitos dos grupos do trabalho organizado que se expressam na burocracia do Estado, os intelectuais, evidentemente, os técnicos, os economistas, não fazem só a disputa ideológica ou a disputa de argumentos técnicos, eles são representantes, mediadores simbólicos de interesses, com os quais eles dialogam frequentemente, inclusive nos cargos que ocupam no aparelho de Estado. Ou conversa com um sindicato, ou conversa com uma associação industrial, ou participa de uma reunião na FEBRABAN. Tá certo? E isso vai se expressar num crescente conflito, inclusive, do ponto da gestão da política econômica. O chamado tripé vai ser cada vez mais questionado, por parte, inclusive, da burguesia interna. A gente vê em vários documentos isso. Não é? Mas, evidentemente, pelos trabalhadores organizados que aceitaram aquela conciliação lá em 2003 e que se sentem muito mais fortalecidos ao longo do tempo para questionar, ou para pelo menos discutir, os termos da conciliação. Tá certo? Então, a hipótese é que há um deslocamento gradual entre as frentes, não é? E eu acho que o governo Dilma pode ser entendido na ótica de uma tentativa de rearranjo do poder das frações do capital no seio do bloco no poder. Não é? Eu acho que houve uma barganha com o Banco Central, no governo Dilma. Houve sim. E não houve um controle completo do Banco Central. Inclusive, o custo que foi cobrado pelo Tombini para reduzir juros em 2011 foi altíssimo. Altíssimo. Está claro? Envolveu o corte de gasto público de 1% do PIB, tá certo? E depois o controle dos preços administrados. E isso com data para acabar. Com data para acabar. Olha, se as pressões inflacionárias aumentarem, e se as pressões nas reuniões que o Banco Central faz com os economistas da FEBRABAN se agudizarem, eu vou ter que relaxar. E se eventualmente isso produzir tensões, isso a gente vai ver depois, se isso produzir tensões
no bojo da própria frente desenvolvimentista, então é evidente que isso vai ter que ser alterado, ou vai ter que ser revertido. Está claro? O que me parece que não deve ter havido foi um diálogo e uma negociação com o setor bancário rentista. Ao contrário, o estilo da presidenta, e aí eu acho que a gente tem que também pensar a cena política e a importância do líder. Não é? Lula e Dilma tinham, digamos, competências para gerenciar conflitos e agudizar ou estimular melhor as capacitações e bloquear as tensões e vulnerabilidades muito diferentes. Está claro? E me parece que a Dilma foi, em um certo momento, para o confronto aberto e distante, sem diálogo, com essa fração bancário-rentista. Não é? Não dá para dizer, eu não sei se houve diálogo, e, eventualmente, no diálogo, os banqueiros vetaram o relaxamento da política monetária e ela resolveu enfrentar mesmo assim. Não sei dizer, mas, claramente, digamos, não houve um arranjo, talvez, inclusive, com aquelas frações da burguesia interna que assinaram, sim. Ao longo de 2010 e 2011, há um documento com 247 associações empresariais solicitando queda do preço da energia elétrica e forte queda das taxas de juros, foi entregue para Dilma em agosto de 2011. Então, também não dá para dizer que a presidenta era inteiramente voluntarista. Está claro? Havia, de fato, uma demanda por parte das frações da burguesia para realizar aquilo que ela realizou. O problema é o seguinte, que mesmo essas frações da burguesia, elas não têm, digamos, um conhecimento completo do futuro e uma capacidade de antecipação dos efeitos das ideias e das propostas de política econômica. Não é? E se, eventualmente, as propostas de política econômica não realizarem ou não entregarem aquilo que elas prometeram, essas frações, evidentemente, só podem ser muito ágeis para, eventualmente, sonegar o apoio para aquele grupo político que inicialmente apoiou e transferir inteiramente o apoio para o grupo político rival, sobretudo se outras questões que envolvem contradições no interior da frente que era liderada pelo PT, assumirem uma importância maior. Não é? E se, ao mesmo tempo, surgir a possibilidade de substituir o projeto petista, não é? E levar adiante um projeto que eventualmente, possa ser apresentado para o conjunto da classe, para o conjunto da burguesia, como atendendo melhor aos seus interesses. Está claro? E o problema central é que a burguesia interna já havia diversificado para aplicações financeiras e sempre compensou eventuais quedas de receitas operacionais produzidas por crise econômica e elevação de taxa de juros com ganhos não operacionais. Via os juros, evidentemente. Mas em 2012 e 2013, a queda dos dois tipos de receita. Né? Tanto queda de taxa de lucro, quanto queda de taxa de juros. Tá certo? E essa burguesia interna não esperava isso, de maneira nenhuma, embora tivesse apoiado a Dilma, sim senhor. E entregue um documento solicitando que ela fizesse exatamente o que ela fez. Tá claro? Então, no momento que o choque em que a Dilma, digamos, o governo Dilma e a presidenta aumenta os conflitos com a fração líder do outro bloco, ou da outra frente, melhor dizendo, ocorre também um aprofundamento dos conflitos no interior da frente desenvolvimentista. Há um embate, os empresários querem terceirização. O trabalho organizado diz que não quer de maneira nenhuma. É a pauta de 2012, uma parte da pauta que eles pediram da Dilma. Certo? O salário mínimo continua aumentando. Há uma tensão no governo. A gente no governo, no Ministério da Fazenda e do Planejamento, do primeiro governo, que quer mudar a regra do salário mínimo.
Mas não, a Dilma vai lá e arbitra diferente. O número, o Rui Braga tem uma avaliação do número de greves. O CESIT da Unicamp também. Não é? Há um impressionante aumento do número de greves e de vitórias dos trabalhadores, tanto em termos de condições de trabalho, não é? E melhoria salarial ao longo de todo o período a partir de 2000, e de condições de trabalho, evidentemente. Não é só rendimento, a partir de 2011. Tá claro? Então, nesse momento, as contradições internas, interclasses, e que eram internas à frente desenvolvimentista, me parece que se tornam mais importantes do que as contradições intraclasse, intraburguesia. Tá claro? E aí existe a possibilidade, que seria muito arriscada para o PT, o Lula sabia, e o Lula tentou, de certo modo, evitar isso, e quando isso foi feito em 2015, foi feito de modo completamente desastrado, que era evitar a unificação da burguesia contra o PT. Está claro? E, basicamente, não vai dar acho, tempo de falar dos limites da gestão econômica do PT, isso eu vou colocar no artigo, que eu vou apresentar lá para a revista. Não é? E a estratégia da Dilma, evidentemente, fracassou pelos motivos que eles já colocaram aqui também. É claro que tem limitações de ordem estrutural, há uma mudança enorme da conjuntura internacional, a estratégia do primeiro governo. Mas há também uma mudança do enfoque de gestão da política econômica, no sentido, o Guido Mantega falou isso muito claramente numa entrevista no final de 2011. Tá? E depois, o Márcio Holland justificou em vários artigos no Valor Econômico qual era a ideia da nova matriz econômica. A ideia era a seguinte: aumentar o chamado espaço fiscal por meio do controle do gasto público no primeiro ano, também reduzindo a inflação, não é? E usar esse espaço fiscal e a queda da inflação para, ao mesmo tempo, reduzir as taxas de juros e ampliar os subsídios, as exonerações para a burguesia interna. Quer dizer, mudar os preços relativos por meio do controle da inflação, você daria as condições para o Banco Central reduzir as taxas de juros e, ao mesmo tempo, você transferiria ou patrimônio público ou oportunidade de investimentos por meio de concessões para esse empresário que seria forçado a fugir dos títulos públicos por causa da baixa rentabilidade da taxa de juros, não é? E que seria apoiado por empréstimos, não é? De longuíssimo prazo e de taxa de juros baixíssimas do BNDES, com acerto de condições de associação com os fundos de pensão e com o BNDES-Par, e com um conjunto de subsídios e desonerações fiscais que a administração pública teria capacidade de oferecer exatamente porque teria aberto o espaço fiscal por conta da redução do investimento público. Está claro? Era esse o desenho estratégico, muito claramente. Isso fracassou por motivos que já foram discutidos aqui. O Franklin discutiu muito bem de manhã, vem falando isso há muito tempo, ele e o Suma, também o Eduardo falou. Tá certo? Agora, nesse contexto que as tensões crescentes no sistema político e social se apresentam em 2013. Tá claro? 2013, a meu ver, marca um aprofundamento impressionante de tensões no Brasil. E que envolve, inclusive os escândalos. O início de avaliação de escândalos, né? Tem a coisa lá de Pasadena, o medo enorme daqueles que estavam envolvidos no esquema da Petrobras começou lá em 2013, na verdade, também. Não é? E há insatisfações também pela esquerda, em relação ao governo Dilma, de parcelas mobilizadas da baixa classe média, essa parte, agora mais ainda, né? São os jovens que ocupam as escolas secundárias, tá certo? Que têm um nível de confrontação com o patrão muito diferente dos seus pais. Tá claro? Mas que já se apresentou, inclusive, lá no MPL, Movimento do Passe Livre, e com vários outros movimentos ditos autonomistas, tá certo? Em 2013.
e que, evidentemente, questionaram, 5 minutos, buscavam, não apenas, melhores serviços públicos, e isso embate contra exatamente o projeto de reduzir o investimento público e aumentar as desonerações fiscais. E não ter mudado na fase boa, não ter realizado uma reforma tributária, não é, mais progressiva. E, ao mesmo tempo, uma tensão, uma busca por melhores empregos daqueles que tinham colhido as oportunidades de educação superior colocada pela expansão do sistema universitário na década anterior. Porque, a partir de 2011, eu concordo com o Mariano, os dados que eu tenho, na verdade, seriam de 2.300.000 empregos industriais entre 2004 e 2010. Mas, a partir de 2011, há uma regressão dos melhores empregos e, basicamente, ao longo do tempo, você só vai entregando novos empregos até 1,5 salário mínimo, no segundo governo Dilma. Que é uma enorme, digamos, frustração da ambição que vinha junto com o diploma universitário. Está claro? Então, o baixo crescimento, o aumento da concorrência internacional, elevações salariais, a formalização, as intervenções de juros, spreads, energia, álcool, telecomunicações, a perda de popularidade da Dilma vão empurrar parte dos empresários produtivos para a oposição, ao mesmo tempo em que a exigência por parte da própria base eleitoral do lulismo vinha aumentando muito, tanto no confronto capital-trabalho, quanto na relação com a representação política. Está claro? É nesse prisma que eu entendo a unificação da burguesia, mas eu digo o seguinte, ela só vai ocorrer mesmo depois das eleições. E só vai ocorrer, concordo inteiramente com o Eduardo, havia uma janela de oportunidade, foi lida muito erroneamente, e a gente tem que discutir também as decisões erradas, infelizmente. Não é? Claro que tem limitações estruturais, mas há um espaço para autonomia relativa. Eu continuo achando que há. Não é? E alguma importância do acaso e da contingência política. E da decisão que poderia ter sido uma ou outra. Está claro? E uma leitura da oportunidade colocada pela vitória eleitoral de 2014 foi muito errada. Está claro? Como vocês sabem, nós todos aqui fizemos vários manifestos contra a opção pela austeridade. Eu continuo achando que foi muito errada, inclusive do ponto de vista político. Né? Agora, estou encaminhando para a conclusão, Davi, espero. Os conflitos trabalhistas, o embate sobre os juros, rentabilidade das concessões, renegociação de preços de energia é um motivo. Segundo, as jornadas de junho, não pode ser esquecido. Porque elas sinalizam a dificuldade da conciliação, agora, porque a exigência da base é muito maior, amedrontam seriamente parte da burguesia. Que povo é esse que quase invade o Palácio do Planalto e o MRE, e que vai para as ruas e para as grandes cidades? Como ele pode, eventualmente, ser inflamado se continuar sendo mobilizado pela esquerda? Está claro? E, ao mesmo tempo, sinaliza a fragilidade política do PT para a grande burguesia. Né? E terceiro, questão que eu acho fundamental, a Lava Jato. Porque ela ataca a burguesia interna que é próxima ao PT, como a gente está vendo agora. Tá certo? E ela percebe o seguinte, que se o Lula era capaz de eventualmente protegê-la, embora muito menos do que o engavetador-geral do Fernando Henrique era, não é? A Dilma não é capaz. Pelo contrário, a Dilma lava as mãos e diz que não é com ela, que ela é limpa e que, inclusive, eventualmente sinaliza que se o Lula for pego, não é com ela. Ela é a liderança agora fundamental. Está claro? E isso, digamos assim, amedronta a burguesia interna que apoia o PT até o fio da alma. Porque onde já se viu uma burguesia patrimonialista e autoritária, de repente ter que prestar contas pelo que ela sempre fez, diante de políticos que foram eleitos pelo povo. Tá certo? Como? E financiados por eles. Tá claro? Então, quer dizer, isso joga, a meu ver, é um elemento central da unificação. Mas eu concordo, acho que eu já passei aqui do meu prazo, que a unificação da burguesia só ocorre ao longo do segundo governo Dilma, talvez em agosto, e mesmo em novembro, até agosto não tinha sido.
não é? Acho que tem os documentos aí no último texto que você apresentou, muito claros. Nesse sentido, a gente lia isso também. Não é? E em outubro, novembro, o Conselhão conseguiu montar os sindicatos, o DIEESE e boa parte das organizações empresariais que estavam juntas do governo em 2011, naquele documento, montou um novo programa de saída da crise, em 2011. Era o momento do Levi cair. Tá certo? E de recompor o pacto, parte do pacto com a burguesia interna. E a Dilma, teimosamente, não aceitou o documento do DIEESE. Conversei muito com o Clemente Gans, que foi o redator desse documento, e disse, olha, não tem diálogo, ela não aceita ouvir. Então, o elemento, digamos, da representação política, eu acho que também é importante. Só queria concluir, para não parecer tão... evidentemente, não dá para discutir qual é o projeto neoliberal, mas muitos já falaram aqui o que é, e muitos de vocês conhecem. Agora, eu acho... Ele é um projeto claramente mais radical do que o Fernando Henrique Cardoso, esse que está unificando a burguesia hoje, claramente. Não é? Agora, eu não tenho certeza se ele é sustentável. Eles também não sabem, eles não acham, não têm certeza que é sustentável. Por isso que eles querem acelerar, fazer tudo para prender a outra força, se ela eventualmente ganhar a batalha pelo impeachment, e se eventualmente, se ela perder agora, se ela voltar a ganhar em 2018, mudar inteiramente a estrutura constitucional e institucional do Estado brasileiro para você ganhar e não ter o que fazer, não ter como levar. Tá certo? Porque eles sabem que esse projeto vai agravar, já está agravando muitas tensões sociais, parece ser insustentável eleitoralmente. Há uma entrevista do Roberto Brandt, que é o redator do Ponte para o Futuro, no Estadão, de um autoritarismo, de uma hipocrisia, de um cinismo, dizendo que esse projeto nunca passaria pelas eleições porque o povo não sabe do que se trata. Não é? Gerir o Estado e a economia brasileira. Por isso a gente tem que fazer rápido depois do impeachment. Isso ele falou antes do impeachment. Eles estão fazendo rápido, uma doutrina de choque. Eles leram o livro da Naomi Klein, não como uma crítica ao capitalismo, mas como um manual de instruções. Tá certo? E não tenho certeza que ele é sustentável, porque a luta política vai continuar. Não tenho certeza para onde vão os swing groups. Há swing states nos Estados Unidos, aqui a gente tem swing groups, que é parte da média, classe média, e até parte da burguesia interna que se sobreviver, porque ela pode, como colocou o Eduardo, não sobreviver. Ela pode, ao ser muito afetada por esse programa, voltar a se alinhar com o Lula, se o Lula sobreviver também. E, finalmente, a gente não sabe se a Lava Jato vai mesmo acabar, porque, ao contrário do que eu, inclusive, imaginava, o Janot já declarou guerra com o governo e com o resto do empresariado, e disse que vai continuar, vai buscar levar a Lava Jato até as últimas consequências. Tá bom? Muito obrigado.